Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do QEduCast. Hoje nós iremos falar sobre inadimplência nas escolas e gestão estratégica eficaz para o segundo semestre. Não é isso, João? Exatamente, Amandinha. Eu estou mais que interessado e tenho certeza que você, gestor escolar que está nos acompanhando, vai querer saber de tudo desse episódio. E para você que está aí assistindo a gente, fica ligado porque já já a gente começa. Mas antes, você já sabe, roda a vinheta. Hoje estamos recebendo aqui o CEO da QEdu, Venâncio Freitas, que vai falar para a gente sobre gestão financeira escolar e um pouco mais sobre inadimplência. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Venâncio. Olá, boa tarde, Amanda, boa tarde, João, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, compartilhando aqui um pouco do que fazemos todos os dias aqui, na orientação e no acompanhamento de mais de 300 escolas. Ficamos muito felizes aqui em compartilhar conhecimento com vocês, tá? Estamos à disposição. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, Venâncio, por ter aceito o nosso convite. E para iniciar, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Venâncio, da sua trajetória profissional e como é que iniciou essa sua experiência com a gestão de recebíveis na área educacional. É uma trajetória já longa, viu, Amanda? Minha trajetória profissional esse ano de 2024 já está completando 30 anos aí de atuação profissional. Eu comecei lá atrás, em 1994, então eu tenho a minha formação na área de ciências contábeis e direito, então sou contador e advogado, mas atuo no Grupo Meireles e Freitas desde 1994. Iniciei lá atrás na atividade de recuperador de crédito, fui galgando realmente espaço dentro da companhia, onde a gente foi exercendo outras atividades, na área de gestão e até realmente o momento que eu me tornei realmente um dos sócios lá da Meireles de Freitas Advogados, depois da Meireles de Freitas Cobrança Digital, da Aldesc, da Estil e agora com a QEdu, né? Então a QEdu, ela é a filha mais nova lá do nosso grupo, que é um grupo que já está no mercado há 46 anos e eu já faço parte dessa jornada há 30. Então a gente, ao longo desse tempo todo, a gente prestou serviço para diversos segmentos, e dentre eles o segmento de educação. Então, a nossa experiência na cobrança educacional começou em 1996. Então, já tenho 28 anos de atuação no segmento de recuperação de crédito na área educacional. Então, a gente, a partir de todo esse contato com os gestores, com os responsáveis financeiros, a gente começou a mapear e entender todas as principais dores e necessidades do segmento. Então, a gente sabe hoje com muita segurança o que mais impacta na gestão escolar, na inadimplência, nos principais problemas que as escolas enfrentam, nas questões de legislação específica que incidem sobre o setor. São muitas questões que um gestor escolar precisa trabalhar, não só o skill pedagógico, né, mas tem também esse skill da gestão. E a gente apoia as escolas justamente nessa linha de trabalhar bem as áreas de gestão, a área de crescimento da escola, a área da inadimplência, as áreas administrativas, financeiras. Então esse é o nosso propósito e é o que a gente vem fazendo aí ao longo desses últimos 28 anos. Bom, Venâncio, como você já tinha falado, né, você até antecipou alguns temas que nós vamos conversar aqui no nosso podcast, né? E eu quero iniciar conversando sobre um deles, que é a inadimplência. Como é que está a situação da inadimplência nas escolas particulares do Brasil, principalmente nesse período atual, né, pós-pandemia, que aumentou muito essa questão da dificuldade financeira e tal? Como é que você pode falar sobre a questão da inadimplência nas escolas? Bem, João, eu entendo que a inadimplência é um problema real que ele precisa ser enfrentado de forma muito profissional. Então, a gente precisa profissionalizar a gestão da inadimplência dos recebíveis das escolas. Sim. Então, eu percebi já há muito tempo que tem escolas que têm uma baixa inadimplência e tem escolas que têm uma alta inadimplência. E a diferença, na maioria das vezes, é a gestão
dessa inadimplência? A disciplina que as escolas impõem sobre o seu público-alvo, que são ali os seus responsáveis financeiros que estão na sua base. Então, as escolas que relaxam muito nesse processo de relacionamento com o cliente, a fim de trazer uma maior proximidade, de trazer uma maior disciplina de mercado, elas têm uma alta inadimplência. As escolas que se aproximam mais dos seus responsáveis financeiros têm um aparato de tecnologia, de processos, de pessoas para ajudar e suportar isso, elas conseguem controlar a inadimplência. Então, é uma questão muito... tem um elemento muito preponderante da gestão. Obviamente que a inadimplência tem fatores também externos, como fatores econômicos, financeiros, de macroeconomia, a questão da economia quando está desaquecida, quando o desemprego está maior, sempre isso impacta também nos orçamentos familiares e aumenta a inadimplência. Mas tudo também tem esse viés interno, que é essa questão da gestão da inadimplência. Então, quando a escola apresenta uma boa gestão, as famílias passam a priorizar o pagamento daquela mensalidade escolar. Então, aquela priorização passa muito dessa aproximação. Porque você imagina, muitas famílias têm ali um orçamento com muitas responsabilidades e que às vezes o orçamento não fecha. Então, elas precisam, em algum momento, fazer algumas escolhas. Esse mês eu vou pagar quem? Eu vou pagar a conta de energia, a conta de água, a internet, a educação. E se a escola não estiver próxima à família, mostrando que aquilo ali tem valor, deve ser priorizado, ela inevitavelmente vai preferir, vai escolher pagar as demais contas. E a gente precisa realmente dar um lugar de destaque para a educação, mostrar para as famílias que a educação dos seus filhos pode mudar e transformar a vida daquela família, pode trazer mais renda, mais capacidade de pagamento. Então, em função disso, é que a gente trabalha não só na parte de cobrança, mas na parte de disciplina de mercado, de trazer uma maior consciência para as famílias que a educação deve ser priorizada. Perfeito. E Venâncio, você que tem contato próximo com várias escolas, gestores educacionais, do seu ponto de vista, quais são os principais impactos que a inadimplência traz para as instituições de ensino, tanto na parte financeira como até mesmo na parte pedagógica, né? Ali na questão do ensino, como é que ela pode impactar essas instituições? Ela gera, Amanda, um impacto muito forte em muitas escolas que estão com a inadimplência fora do normal, tá? A gente consegue verificar escolas que têm uma inadimplência de virada de mês de 30%, 35%, às vezes 40%. Então, você imagina, você tem 100% de recebíveis para aquele mês e só entra no seu caixa 65%, 60%, 70%. E ali você precisa daqueles recursos ali para pagar todas as obrigações que a escola também precisa pagar, seus impostos, sua folha de pagamento, seus fornecedores de material de ensino, uma série de responsabilidades. E aí os boletos que a escola tem para pagar chegam e os boletos que ela tem a receber não chegam. E aí há um descolamento muito grande dessa situação e acaba as escolas não desenvolvendo um bom planejamento financeiro a fim de arcar com todas as suas responsabilidades, não fazem as reformas necessárias para atender bem o seu público e acaba impactando na parte pedagógica, porque obviamente isso tira o foco da escola e a escola acaba deixando de entregar uma boa prestação de serviços educacionais. Isso acaba muitas vezes prejudicando muito a escola. Então o efeito da inadimplência é um efeito muito grande nas escolas privadas do Brasil. Quando não é bem administrado, quando não é bem gerido. Sim, porque sai ali do controle e a escola foca muito nisso e acaba não focando no que realmente importa, né? Que é o que a gente sempre diz na Quedu, que é a educação. É isso aí, com certeza. Venâncio, você estava falando até sobre a questão de educar um pouco os pais, né? Sobre essa questão da priorização da educação na hora do pagamento e tal, que é um pouco desse processo, né? Que a escola tem que estar trabalhando nessa questão de educar os pais. Como é que você vê essa questão que a inadimplência interfere na comunicação entre escola e pais, né? Algumas escolas até ficam um pouco temerosas, né, de fazer a cobrança, de tratar sobre isso, para poder não ferir um pouco. E como é que você enxerga isso? Como é que as escolas podem trabalhar melhor até essa questão também?
Essa comunicação das escolas com os responsáveis financeiros para tratar assuntos financeiros e inadimplência é uma questão muito delicada, porque você imagina, a escola tem contato permanente com os filhos e com os pais, nas festas, nas confraternizações, e em determinado momento a escola precisa receber bem, entregar o bom serviço, em outro momento ela tem que dizer, olha, pai, o senhor precisa pagar, precisa resolver, e muitas vezes isso se confunde muitas vezes para o pai e para a escola, então ela não tem também uma boa preparação para fazer essa comunicação. Então, dentro da QEDU, nós defendemos muito a parceria entre QEDU e escola no seguinte sentido. Escola, você trata da educação pedagógica, que a QEDU trata da educação financeira com os pais, certo? Então, a gente divide muito essa responsabilidade com a escola. Nós sabemos fazer bem isso, a gente aprendeu a fazer isso ao longo dos 28 anos de atuação nossa nesse segmento. Sabemos tratar, fazer uma cobrança humanizada, uma cobrança em tecnologia, tem cadências certas, tem um processo de construção de scripts que é adequado para cada momento da inadimplência daquele pai. Aquele pai que está devendo com poucos dias de atraso não vai ter o mesmo tratamento daquele pai que tem realmente uma inadimplência com muitos dias de atraso, tem todo um tratamento diferenciado. Então, a gente sabe conduzir bem esse processo. Então, isso traz realmente essa educação financeira. Em todos os segmentos de atuação nos nossos negócios, a gente sempre traz essa linha, não só de cobrar por cobrar, mas cobrar para resolver e cobrar para disciplinar o mercado, buscando sempre melhorar o comportamento de adimplência daquele responsável financeiro, para que ele sempre pondere e veja, não é vantagem ficar devendo inadimplente na escola do meu filho, porque isso vai estar realmente impactando na situação do pai, que vai obviamente arcar com o ônus dessa inadimplência, como também vai prejudicar até a própria prestação de serviços que é dada para o seu filho, né? Então, todo esse processo de conscientização é importante que seja levado nesse processo de negociação com as famílias. E isso tem que ser realizado por um ser neutro, né? Não dentro da escola. Então, a QEDU, por ter essa agnosticidade, essa estrutura que não está dentro da escola, ele percebe também uma profissionalização maior no trato desse assunto. E ele acaba se abrindo mais, se resolvendo com a gente, não querendo envolver mais a escola. Então, todos os problemas desse relacionamento ficam com a QEDU. Isso neutraliza e melhora muito o relacionamento também do pai com a escola, que não vai estar tratando de assuntos delicados, como é o problema da inadimplência. Perfeito. É isso que você tinha falado, né, Amandinha? A escola fica com a parte pedagógica, a parte da educação, e a QEDU com que ela é especialista, que é a parte financeira. Muito bom. É muito importante isso, porque a gente consegue perceber que ali o diretor, quando ele vai receber um pai, ele vai conversar ali sobre as notas do filho, sobre como melhorar o inglês, sobre parte pedagógica. E não precisa ficar quebrando a cabeça, por mais que aquele pai ainda esteja inadimplente, mas sabendo que a QEDU está ali por trás, fazendo todo aquele trato, né, humanizado, utilizando de estratégias que podem reverter essa situação. E aí a gente entra num ponto muito interessante, né, que a gente pode pensar, Venâncio, quais são as principais estratégias da parte de gestão de recebíveis que você recomendaria para as escolas? Por exemplo, como é que a QEDU vem fazendo esse trato, né? Tem toda a parte da cobrança humanizada, toda a parte estratégica, mas como é que a QEDU atua de fato, como é que ela se torna uma parceira ali da escola e consegue diminuir essa inadimplência e trabalhar de forma ali como uma das maiores parceiras, né, hoje em dia das escolas privadas do Brasil? São muitas ações, é difícil até de nominar, porque muita coisa, né? No passado, se pensava realmente que o processo de cobrança, ele era um processo que se dava só na comunicação pessoal por telefone ou naquela cobrança porta a porta, sem tecnologia, sem estratégia, sem ciência de dados. E sem o trato, né? Porque a palavra cobrança ainda assusta muitas vezes as pessoas. E sem as melhores técnicas, né, de negociação, né? Então, era uma abordagem muito impositiva, né? Uma abordagem mais enfática, mais voltada para o exercício do direito. Então, isso realmente, como você bem colocou, acabava afastando muito e distanciando muito o credor do devedor. Hoje, nós acreditamos muito, certo? Que nós precisamos reunir uma estratégia
com a ciência de dados, com a tecnologia, com processos e pessoas ao final de toda essa cadeia para entregar realmente um bom resultado. Então, a gente começa o nosso relacionamento com as famílias a partir da estruturação da base de dados. Então, nós higienizamos bem a base de dados, colocamos e-mails, o WhatsApp do cliente, qual é o canal que ele gosta de falar, que ele prefere falar, colocamos o telefone, colocamos todos os dados, estruturamos essa base de dados. Na sequência, a gente acorda com os nossos clientes, adimplentes ou inadimplentes, o melhor canal de comunicação para tratar desse assunto. E nós temos realmente uma estrutura que tanto faz a negociação com o perfil mais digital, como também com o perfil mais conservador, aquele que quer ser atendido apenas por um negociador, por um humano, por uma pessoa que ele consiga realmente conversar. Atende a todos os públicos. Então, atende a todos os públicos. Então, a gente faz a cobrança preventiva com os canais digitais, avisando do vencimento que vai acontecer. Começamos 10 dias antes do vencimento a disparar e-mails, SMS, WhatsApps, avisamos no dia do vencimento, a gente se preocupa com o cliente para que ele não atrase, porque caso ele atrase, ele vai ter encargo sobre a inadimplência dele, juros, multa, correção monetária, e quando a gente tem esse cuidado, a gente passa uma mensagem que a gente quer evitar realmente que aconteça essa inadimplência e aconteça também todos esses encargos moratórios. Então, é um cuidado que a gente procura demonstrar com ele, para que ele pague realmente em dia as suas obrigações. E, a partir disso, a gente consegue também melhorar o comportamento e trazer essa linha da disciplina de mercado que eu venho falando aqui, que a gente vem fazendo com as famílias, educando financeiramente a todos os responsáveis financeiros para que eles priorizem a educação. Quando eles entram em processo de inadimplência, nós já temos outras estratégias. Nós avaliamos realmente aquele cliente dentro não só da QEDU, mas diante dos birôs de crédito, do SPC, do Serasa, qual é o nível de inadimplência que ele tem no mercado, se é um cliente que está passando por uma situação de inadimplência ocasional, porque esqueceu de pagar, viajou, ou se é aquele cliente que está passando por um problema mais sério de inadimplência, onde precisa realmente ser visto de outra forma, porque ele já não tem dívidas apenas com a escola, com a QEDU, tem dívida tem outras dívidas com outras instituições do mercado, tá certo? Então a gente avalia o nível de comprometimento dele e começamos assim a propor forma de resolver o problema de forma diferenciada, de acordo com esses perfis. Tá? Aqueles clientes que têm um maior nível de endividamento, têm um book de ofertas diferenciado daquele que tem um baixo endividamento. Então toda essa estrutura, como eu coloquei anteriormente, envolve a ciência de dados, envolve uma boa estrutura de planejamento, uma boa estrutura de BI, de data science dentro dessa estrutura, para que a gente consiga, assim, entregar um resultado eficiente para as escolas e para a QEDU. Então, o dinheiro que as escolas precisam receber, eles voltam para a escola, eles acabam voltando, os pais começam a perceber e essa inadimplência vai gradualmente sendo resolvida e aí diminui muito os índices de inadimplência das escolas, fazendo esse processo bem estruturado da forma que nós realizamos dentro da QEDU. Perfeito. Tem toda uma estratégia de negociação por trás, né? Tem toda uma tática para poder conversar. E pode ser visto também que existe uma régua de cobrança, né? Sim. Desde a preventiva até as últimas fases ali de relacionamento com o cliente. Tem sim. Tem toda uma régua de cobrança, tem toda uma estratégia, eu digo sempre, essa régua, ela aborda o cliente em todas essas etapas, né? No final lá, tem a Meirelles de Freitas Advogados, que atua também como escritório de advocacia especializado, onde ela faz análise patrimonial dos clientes mais difíceis, que realmente não reagem às ações amigáveis de cobrança, verificando se tem veículos, olhando até mesmo a parte de bloqueios de passaportes, de CNHs, que hoje o Código de Processo Civil já permite esses bloqueios.
em determinadas situações. Obviamente que a gente não quer usar isso Sim. e só usa em casos extremos. Caso, né? Mas em determinadas situações a gente precisa também usar disso, porque obviamente é um patrimônio realmente que precisa ser recuperado, ser resguardado. Então, quando o cliente não reage aos estímulos amigáveis, à negociação, a gente tem que entrar nessa esfera judicial. Então, a régua, ela é desde a preventiva até a judicial. Então, é uma régua longa, com muitas ações Completa. e com muitos profissionais de diversas áreas atuando nessa régua. Não é só o negociador que está ali no front. Tem toda uma estrutura por trás disso, entendeu? Que leva realmente essa inteligência de negócio para que a gente consiga, assim, os melhores resultados. Perfeito. Maravilha. Venâncio, sobre a questão da gestão de recebíveis, né? A gestão de recebíveis tem uma ligação com a inadimplência, né? Mas ela tem uma visão mais macro, né? Sim. Ela tem mais essa questão do controle da escola que ela precisa ter. E muitas escolas acabam, podemos dizer assim, derrapando nessa parte da gestão de recebíveis, né? Você pode falar para a gente algumas dicas de como as escolas podem trabalhar melhor essa gestão de recebíveis? Como é que a Credu ajuda a escola nessa questão da gestão de recebíveis? Verdade. Essa expressão de gestão de recebíveis é uma expressão realmente mais ampla, né? Sim. Porque ela não trabalha a cobrança, a gente entende já daqueles títulos vencidos, né? Uhum. Que precisam realmente ser recuperados dos valores que não foram pagos. Quando nós falamos de gestão de recebível, nós falamos dos títulos a vencer e dos vencidos. Então, ela acaba realmente desenvolvendo uma estrutura bem mais ampla. E dentro da gestão de recebível também tem os meios de pagamento. Então, como é que eu vou fazer essa gestão de recebível? Quais são os meios de pagamento que eu vou eleger para receber aqueles valores? Então, hoje você precisa administrar não só o boleto, que é o principal meio de pagamento das escolas, mas o Pix, o QR Code Pix, né? O cartão de crédito, o cartão de débito, são outros instrumentos de pagamento que a gente tem que fazer essa gestão. E essa gestão respeitando uma boa jornada de experiência do cliente. Então, a gente acaba entrando numa linha de design mesmo daquela jornada, de estruturar bem aquela jornada para que o cliente perceba profissionalização nisso. Então, as escolas precisam entregar, desde desse momento da entrega da fatura ou do boleto para o cliente, a melhor experiência, para que ele tenha essa boa experiência e perceba tecnologia na estrutura de gestão de recebíveis da escola, perceba facilidade, perceba que tudo isso vai agregando valor para a escola. E a escola vai vendo, e o próprio responsável financeiro vai vendo, a escola tem investido em tecnologias para facilitar a vida daqueles que querem pagar. Antigamente você tinha que sair de casa para ir na escola, pagar. Sim. Hoje você tem portais financeiros, a Credu tem o portal financeiro dela, de autoatendimento, pagamento, Portal negociação, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode pagar os sábados, aos domingos, 10 horas da noite, de madrugada. Então, o processo ele é muito mais simplificado e mais facilitado para os responsáveis financeiros, né? Então, essa gestão de recebível engloba tudo isso. Mais uma vez, processos, tecnologias, pessoas, inteligência de negócio, tudo isso bem estruturado para entregar a melhor experiência para o cliente. Né? Eu lembro na época que eu estudava em escola particular que ainda era essa questão dos meus pais tinham que dedicar um tempo para ir à escola e fazer o pagamento em dinheiro vivo, e aí o diretor anotava no caderninho lá que tinha sido feito pagamento, né? E hoje em dia, com toda essa tecnologia do Pix e tal, não faz sentido, né? O pai ter que se deslocar até a escola, perder um tempo, né, para poder fazer isso, tendo a possibilidade de poder fazer em casa, né, a qualquer momento. Qualquer local. Mas a gente precisa também entender, João, que tem responsáveis financeiros e tem famílias e pessoas que não estão inseridas no meio digital, né? Então a Credu, mesmo tendo toda essa facilidade que eu coloquei, ela ainda entrega para os alunos entregarem aos seus responsáveis financeiros todos os carnês também para do ano todo. Tá? Porque ele pode também pagar. Tem famílias que têm pessoas que estão aposentadas, que gostam de sair de casa, que têm o prazer de ir ao banco, fazer o pagamento. Estão adeptas a esse tipo de pagamento. Eles fazem isso como rotina, tá certo? Então, ter aquele instrumento físico também para esse público também é muito necessário. A gente não pode forçar para que aquele público que está habituado só naquele meio
físico entrar já no digital. Como então pode botar só o físico naquela população mais jovem que já é muito habituado com os meios digitais. Então a Kedu sempre tem esse cuidado para trabalhar com todos os públicos e atender todos esses públicos, tá? É o ideal, né? E a gente está falando da Kedu e a gente sabe que a Kedu ela veio para auxiliar as escolas, realmente ser uma parceira das escolas. E aí eu queria saber, Venâncio, se você tem números, dados que possam apresentar aqui para a gente, que mostre que a Kedu vem fazendo esse trabalho e se tornando, de fato, uma das maiores parceiras das escolas privadas do Brasil, né? Nesse trato de diminuir a inadimplência das escolas. Tem algum dado do ano passado, desse ano, que você possa compartilhar com a gente, que você acha interessante? Sim, tem sim. A gente, dentro lá da Kedu, a gente olha o número toda hora, viu? Nós somos extremamente atentos aos números das escolas, não só da inadimplência, são inúmeros indicadores. Crescimento também, né? Que a Kedu se coloca como uma plataforma de crescimento escolar, né? Porque a gente está falando hoje aqui de inadimplência, mas a Kedu atua aí em diversas frentes, né? Administrativo, jurídico, marketing. É verdade, com certeza. A concepção da Kedu é essa, é ser uma plataforma de crescimento escolar, onde ela entrega soluções que permitam com que a escola ela aumente os seus principais indicadores de crescimento, né? Sim. Então, quais são os indicadores de crescimento? É o seu faturamento, é o seu lucro líquido, é entregar o número de alunos matriculados. Então, tudo isso são indicadores relevantes e importantes para uma escola. O número de matrículas que a escola realmente está realizando. Então, a gente olha para todos esses números, a gente compartilha isso com as escolas, a gente compila isso em relatórios que a escola tem acesso de forma simplificada, fácil. Todas as nossas escolas têm um consultor que acompanha aquela escola, que fica do lado da escola, passando todo o suporte necessário para que a escola vá melhorando as suas práticas. Pessoas de mercado que trabalham na área educacional há muitos anos, muito experimentados. Então, é uma equipe realmente muito bem estruturada. E os principais dados assim que eu gostaria de destacar aqui para você, entrando nessa linha do crescimento escolar, Sim. é a questão das matrículas, né? As matrículas de 2024 das escolas daqui dos alunos matriculados em 2024, comparando com os alunos matriculados em 2023. Então, a gente teve um crescimento de 9% nas matrículas de 24 em relação a 2023. Então, as nossas escolas cresceram. Além desse crescimento de número de alunos, a gente orientou também as escolas a aplicarem bem os seus reajustes anuais, que a lei permite que as escolas atualizem seus contratos anualmente. Então, a gente fez não só uma leitura jurídica desses contratos, uma atualização jurídica, mas também uma atualização financeira. Perfeito. Para que as escolas consigam também capturar valor nesse reajuste. Então, a gente teve um aumento médio de 8% na anuidade de 2024 em relação a 2023, tá? Quando a gente olha para a questão da inadimplência, a gente olha esse número dia a dia, mas eu já tenho aqui a informação atualizada dos 5 primeiros meses desse ano de 2024. Olha só. Então, comparando de janeiro a maio de 2024 com janeiro a maio de 2023, nós diminuímos a inadimplência nesse período em 24%, tá? Então, mostra que essas ações bem estruturadas que a Kedu vem desenvolvendo, junto com o apoio das escolas, aquelas escolas que mais apoiam a Kedu, mais resultados tem no processo. Então, a gente vem alcançando excelentes resultados. A gente vem entregando essa disciplina de mercado, os pais começam a ter mais atenção e priorizando mais o pagamento das escolas. Então, são números que eu tenho aqui para te apresentar agora, tá, Amanda? Números que comprovam de fato o que a gente está conversando e a gente percebe que ajuda a diminuir a inadimplência e ainda ajuda no crescimento da escola, com captação de novos alunos, rematrículas. Então, tudo está interligado, né? A Kedu realmente fica ali como uma parceira fiel que te ajuda a crescer. Verdade, é todo um ciclo de crescimento que é alimentado, né? Venâncio, agora falando sobre a questão, até que você está falando sobre crescimento, comparação de dados, falando sobre futuro, né? A gente está no finalzinho do semestre, né? Do primeiro semestre. E aí eu queria falar contigo sobre a questão da gestão de recebíveis e inadimplência. A gente sabe que, como você falou, né, tem toda uma adaptação para a questão das pessoas, né, do público e tal, mas também tem uma questão de período, né?
um público que está inadimplente no primeiro semestre, talvez não seja pelos mesmos motivos que fica no segundo semestre, né? E olhando para essa questão do segundo semestre, o que as escolas podem fazer para ter uma gestão de recebíveis mais organizada e ter uma diminuição da inadimplência, né? Ou então, pelo menos, frear o crescimento da inadimplência, vendo essa questão do segundo semestre, né? Claro, considerando todo o panorama, né? Que no segundo semestre tem questão de festas, né? Matrículas que já estão Matrículas, iniciando também. Tem aumento de impostos, você vai ter alguns pais que querem viajar, né? E acabam priorizando a viagem em relação à educação, né? Então, como é que as escolas podem trabalhar isso focando nesse segundo semestre? O meu primeiro semestre não foi bom em relação à gestão de recebíveis e inadimplência, eu quero dar uma melhorada no segundo semestre. O que é que eu posso fazer em relação a isso? Como é que você vê isso? Bem, as escolas que não fizeram um bom trabalho no primeiro semestre, elas terão um desafio ainda maior no segundo semestre, porque, historicamente, o segundo semestre ele tem um aumento da inadimplência no segmento educacional. Os números que nós temos aí, ao longo de todos esses anos, mostra isso. Uma das principais causas desse aumento da inadimplência no segundo semestre muitas vezes se dá em função do desempenho pedagógico dos alunos. Alguns pais que percebem realmente que o filho não foi bem no primeiro e segundo semestre, ele começa a também relaxar no pagamento das mensalidades, tá certo? E aí, às vezes, se começa a se pensar muito também em mudar o aluno da escola. Então, quando começa a pensar em mudar o aluno, também começam a realizar menos pagamento. A inadimplência começa a subir também, tá? Então, essa fidelização, esse processo de acompanhamento da família, ele precisa ser diário, tá? Para que não ocorra esse aumento, essa elevação da inadimplência no segundo semestre, como historicamente acontece, tá? Então, para resolver esse problema dentro da QEDU, a gente está trabalhando muito forte com as escolas, o processo de matrícula antecipado desses alunos, visando matricular os alunos que já estão adimplentes e trabalhando bem a conscientização deles para que continuem priorizando a educação, independente do desempenho pedagógico do aluno, porque, obviamente, essas famílias que estão passando por problemas financeiros, que estão atrasando suas mensalidades, isso também afeta o aluno muitas vezes. Então, a gente informa para os nossos parceiros, para as nossas escolas parceiras, para chamar também esse aluno, verificar se a situação pedagógica dele está sendo influenciada por questões financeiras, para dar um suporte, às vezes até no que diz respeito à área psicológica do aluno. Então, quando o pai percebe que a escola está acolhendo esses alunos, ele também tem uma maior responsabilidade na realização do pagamento. Então, são algumas estratégias em parceria com as escolas, continuando esse processo todo de comunicação, atenção, scripts personalizados que a gente desenvolve para diminuir a inadimplência no segundo semestre. Por isso que é importante que as escolas não caminhem só nisso. Elas contem com a QEDU para fazer esse processo para elas, entendeu? Porque é uma estrutura muito mais profissional, uma estrutura mais que sabe atuar nisso. Então, as escolas que vão caminhar sozinhas, elas terão muita dificuldade, porque é um acervo de estrutura de dados que nem as escolas grandes normalmente têm. Até as escolas grandes, elas passam para empresas especializadas isso. Imagine as escolas pequenas e médias, tá certo? Então, é muito importante que essas áreas, que não são áreas afins das habilidades do diretor, elas sejam realmente passadas para uma empresa como a QEDU. Realmente são muitos detalhes, né, Mandinho? Eu realmente não sabia até dessa questão desses fatores que influenciavam no aumento da inadimplência do segundo semestre, né? Como o desempenho do aluno. Realmente são coisas que quem não é especialista na área acaba deixando passar, né? Sim. Até por falta de experiência mesmo. E a gente está falando muito sobre o segundo semestre, porque já vai iniciar de fato, né? Já teremos o período de férias e aí vai começar o segundo semestre nas escolas. E aí, Vanessa, eu queria entender um pouco mais, né? A gente sabe que o gestor escolar, ele se preocupa com a inadimplência, com a gestão de recebíveis e com mais inúmeras outras coisas, como, por exemplo, o período de matrículas, né? E a gente vê e está acostumado a perceber no mercado que as escolas acabam dedicando mais tempo e atenção para isso nos meses finais do ano, né? Quando a gente está ali no quente, que a gente chama das matrículas. Mas como dica para os gestores educacionais que estão acompanhando a gente, a importância de começar a trabalhar a matrícula já agora no segundo semestre, o início do segundo semestre. A QEDU, ela também vem para auxiliar nessa
parte da matrícula, na questão da matrícula antecipada, na questão da matrícula até o começo do próximo ano? Como é que funciona? Sem dúvida. A AQEDU, dentro da concepção do crescimento escolar, a escola ela cresce nas matrículas, né? Sim. Então, quanto maior o número de matrículas, maior a escola no próximo ciclo, né? Então, para que a gente consiga realmente bons resultados, a gente precisa ter uma estrutura e planejamento muito forte. Além do planejamento, a gente precisa hoje estruturar bem uma boa jornada de matrícula, uma boa experiência de conhecimento. A gente sempre divide a matrícula em 2 etapas, né? Que é a rematrícula dos alunos que já estão matriculados e que renovarão a matrícula no ciclo seguinte, e a matrícula de alunos novatos. Sim. São aqueles alunos que estão tendo contato, as famílias e alunos estão tendo contato com a escola pela primeira vez. Então, quanto mais eu divido esse público e crio estratégias personalizadas para cada um desses públicos, mais êxito eu tenho no resultado final. Então, a QEDU, ela desenvolveu lá o QEDU Matrícula, né? Que é uma solução que não só trata esses 2 públicos de forma diferente, mas entrega toda uma jornada diferenciada, entrega tecnologia, entrega uma plataforma omnichannel, entrega um contrato digital para os alunos assinarem, antecipa o processo de matrícula dos alunos já matriculados que estão adimplentes com a escola, com condições especiais para parcelar esse valor da matrícula em 6 parcelas, em 5, em 4 parcelas, diluindo assim a responsabilidade dele, fazendo pagamentos dentro do portal da QEDU, tendo acompanhamento em tempo real da escola. Então é uma estrutura muito fantástica. Hoje a gente já está com mais de 250 escolas dentro do QEDU Matrícula aderindo já a esse novo ciclo. E dentro do QEDU Matrícula tem embarcado nele também toda a estrutura de captação de novos alunos, né? Com marketing digital, com pré-vendas, com atendimento aos pais, com toda a estrutura necessária para que a escola seja vista não só no seu bairro, mas no meio digital, no seu Instagram, no seu site, no seu Facebook, no Google, em todas as estruturas realmente que hoje o mundo está muito digital. Sim, então a escola precisa estar lá nesse mundo. Ela precisa ser vista, né? Precisa ser vista, né? Então é muito importante realmente a gente fazer uma boa estratégia de marketing digital para a escola, de marketing tradicional, e rever todo o site da escola, colocar os pontos de conversão de matrícula em todos esses ambientes, e assim a gente conseguir fazer uma boa matrícula para todas as escolas, tá? Então a gente ficou muito feliz com o resultado que nós entregamos no ano passado para as escolas que nós fizemos o processo todo do QEDU Matrícula. Esse ano a gente está com o QEDU Matrícula na versão 2.0, uma versão muito, muito ainda melhor, porque a gente está trazendo todas as lições aprendidas do ciclo passado, mas a nossa tecnologia hoje é fantástica. É uma tecnologia que entrega uma experiência muito boa para todos os responsáveis financeiros, para as escolas, e são ferramentas que a escola que não encontra no mercado. Só a desenvolvidas dentro de casa e testadas junto com os nossos parceiros, que são as escolas, né? Exatamente. Então é bem personalizado. É algo que hoje é muito forte realmente essa estrutura de tecnologia que a QEDU entrega dentro do QEDU Matrícula. É um grande diferencial, né? Porque é uma gestão de matrículas de ponta a ponta e é a única do Brasil. O QEDU Matrículas, ele é a única gestão de matrículas de ponta a ponta, porque a gente inicia bem ali no comecinho, mas a gente vai até a assinatura do contrato, até a finalização. Então, realmente... E também, Amanda, na mesma pegada daquela cobrança humanizada, também uma venda humanizada, uma venda que é também feita para todos os públicos, desde o público mais tradicional ao público mais digital. Sim. Então, a gente tem atendimento humano para aquele público mais tradicional e tem um chatbot para ele fazer a matrícula inteiramente no chatbot do início ao fim, sem precisar conversar com ninguém, para aquele público mais jovem, né? Sim. Então, a gente consegue, assim, alcançar todos os públicos, realmente, desde o público mais jovem até o mais velho. Perfeito. De fato, né, a QEDU veio aí para ajudar as escolas, João.
Certamente. Venâncio, falando sobre uma questão que você até comentou, né, que me chamou a atenção, a questão da tecnologia, né, que até é o que vem com a minha pergunta, e está bem envolvida também com a questão de dados, que você falou também, né? Eu estava até vendo uns economistas falando que eles falaram que os dados são o novo petróleo, né? E vendo sobre essa questão de dados, de tecnologia, que a Aquedu trabalha muito, né? Como é que você vê a questão da gestão, o futuro da gestão de recebíveis, né? Como é que a Aquedu está se preparando para isso? O que é que ela está desenvolvendo na questão de tecnologia, na questão de dados, para esse futuro relacionado à questão da gestão de recebíveis, da gestão da inadimplência? Bem, a Aquedu, nós temos no nosso DNA como uma EdTech, uma FinTech, né? A tecnologia. Então, nós temos uma software house dentro do nosso grupo econômico, que é Shio, e são desenvolvedores que estão atentos a todas as novas tecnologias. Hoje, todo mundo precisa ter um aparato forte de automação, de inteligência artificial, buscar realmente inserir nos seus processos a tecnologia. E a Aquedu, ela vem fazendo isso de forma muito intensa, de forma muito atenta. Agora, sempre colocando a qualidade, certo, à frente de qualquer coisa. Então, a gente só avança no processo quando a gente tem realmente o elemento da satisfação, do NPS bem estruturado, uma boa avaliação do cliente. Então, não adianta eu colocar qualquer tecnologia para só economizar e ganhar financeiramente e não entregar qualidade. Então, a gente sempre procura equilibrar essas tecnologias com boa entrega, uma boa qualidade para o responsável financeiro e para os diretores das escolas que nós atendemos. Então, a gente tem muito cuidado em fazer essa aplicação correta da tecnologia. Mas não tenha dúvida que a tecnologia está avançando muito, ela está cada vez mais acelerando, a inteligência artificial é um assunto que a gente está aplicando hoje diariamente nas nossas ações. Temos hoje vários fornecedores de IA em diversos setores dentro do nosso negócio e a gente vem melhorando muito e vem nos ajudando muito. Que até observa essa questão do comportamento, né? Que eu vejo que é uma coisa que a tecnologia está avançando muito nessa questão da observância para você até antecipar uma questão de comportamento, né? Como você já falou sobre, por exemplo, a questão do pai que já vem com um momento financeiro difícil e tal, então você já tem um certo trato, né? E aí eu acho que a tecnologia ajuda muito nessa questão de observar isso, né? De ter essa questão de fazer um mapeamento, né? Pode-se dizer assim. Nós chamamos lá de clusterização. A gente clusteriza a base e divide essa base em personas, né? de diversos perfis diferentes ali, onde eu tenho cada perfil um tratamento diferente. E a tecnologia que auxilia a elaborarmos essa estrutura de clusterização de forma mais rápida e de forma mais assertiva. Então, quanto mais estruturas de inteligência artificial bem treinadas, bem estruturadas, com os perfis certos, eu vou tendo realmente essa separação e essa visibilidade, até para entregar, como eu falei aqui, a melhor experiência para o cliente, né? Então, eu não posso realmente, numa situação dessa, que tem públicos muito diversos, dar o mesmo tratamento para todos. A gente precisa dessa estrutura de dados muito bem desenhada, alicerçada, para que a gente consiga, assim, fazer as melhores jornadas para cada um desses perfis. Perfeito. Então, a gente percebe que a Aquedu, ela vem ali caminhando lado a lado com a tecnologia e sempre atenta às tendências de mercado, né, para oferecer o melhor, tanto para as escolas quanto para os responsáveis financeiros e as famílias dos alunos. Vanessa, a gente está caminhando para o final do nosso podcast, o papo foi muito bom e geralmente quando é muito bom ele passa rápido, mas eu queria pedir para você deixar uma mensagem final para os gestores educacionais que estão nos acompanhando, enfim, um espaço que é seu para falar diretamente com aquele diretor, aquele mantenedor que está acompanhando o nosso podcast. Bem, a mensagem final que eu deixo para os mantenedores, os diretores que estão nos acompanhando, é que eles não se sintam só e não busquem fazer tudo sozinho. Busquem, no mercado tem excelentes soluções para todas as dores e necessidades, e a Aquedu, ela é realmente uma plataforma onde, além da receita garantida, nós temos essa estrutura do marketing, do matrícula, para fazer a captação de alunos, para estruturar o processo de matrícula dos alunos, para
buscar realmente trazer crescimento, e nós temos o QEDU Service, que é os serviços realizados por parceiros nossos, desde fornecedores de IRPs, estruturas pedagógicas, que muitos parceiros pedagógicos que estão linkados com a QEDU para oferecer uma diversidade de produtos que podem gerar novas linhas de receita, de faturamento também para as escolas, profissionais de contabilidade, a parte jurídica das escolas, todas as principais dores nós atendemos também dentro do QEDU Service. Então, a QEDU, ela tem realmente essa estrutura abrangente e acolhedora. Então, eu passo a mensagem para vocês conhecerem um pouco mais a QEDU, para que vocês busquem o nosso executivo de cada um dos estados que nós já estamos. Nós já estamos em 22 estados, já em 89 municípios do Brasil, são mais de 350 escolas atendidas dentro da QEDU. Então, a gente quer realmente estar próximo de vocês, para ajudá-los a crescer. Então, a gente tem um propósito muito grande de entregar uma estrutura muito profissional de serviços que atenda todas as necessidades do segmento educacional. Perfeito. Maravilha. É bom a gente ver que é um ciclo de crescimento contínuo, né? Cresce a escola, cresce a QEDU, cresce o responsável financeiro e cresce principalmente a educação, né? Que é o objetivo principal de todos, tanto da QEDU como do gestor escolar, né? Lá na QEDU, o nosso lema é educação em primeiro lugar. Sim, exatamente. Venâncio, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por conversar, esclarecer muitas dúvidas sobre inadimplência, gestão de recebíveis, crescimento escolar. Tenho certeza que para quem acompanhou o nosso podcast hoje, saiu assim com a cabeça borbulhando, e que vai agora, com certeza, procurar o executivo da sua região para entrar em contato e conhecer um pouco mais sobre a QEDU, né, João? Exatamente. Foi muito bom, Amandinha, e esse é o último episódio, né, da temporada do QEDUcast. Foi muito bom estar com vocês aqui. Nós conversamos sobre muitos temas interessantes, né, Amandinha? Passamos desde a questão do marketing, da questão de angariar matrículas, como o Venâncio tinha falado, né, que é um tema que a QEDU também já trabalha desde o iniciozinho, tudo que o gestor escolar precisa saber até o final. A gente trabalhou nessa temporada do QEDUcast. E tá tudo disponível, né, Amanda? Isso mesmo. E para fechar com chave de ouro, recebemos o Venâncio, CEO da QEDU. Então, muito obrigada mais uma vez, Venâncio. Foi um prazer receber você aqui no QEDUcast. Eu agradeço, Amanda, agradeço, João. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. É isso, pessoal. E como o João falou, esse é o nosso último episódio da terceira temporada. Foi um prazer compartilhar 7 episódios com vocês. Falamos sobre muitos assuntos, né? Marketing, falamos sobre gestão escolar, inadimplência, enfim. O que não faltou foi conteúdo para você conferir. E caso você não tenha conferido os episódios anteriores, é só puxar aqui na nossa playlist no YouTube ou no Spotify, que estão disponíveis. Exatamente. E agora que eu lembrei, inclusive, Amandinha, um dos assuntos que nós falamos foi o Edu Summit, né? Que está se aproximando. Exatamente. Então, o Edu Summit é o maior evento de educação do Norte e Nordeste e acontece esse ano, em setembro, nos dias 12 e 13, no Centro de Eventos do Ceará. Nós já estamos indo para o terceiro lote de vendas de ingressos. Se você ainda não garantiu o seu, essa é a sua oportunidade. Se a sua escola ela é associada à Cinep, tem 25% de desconto na compra de qualquer ingresso. E a gente vai receber grandes nomes da educação para compartilhar vários assuntos com a gente, desde Leandro Carnal, Marina Esfini, Júlio Furtado, Léo Fraiman. É muita gente bacana. São mais de 50 palestrantes para poder conversar com a gente nesses 2 dias de evento, além de muitos expositores. Vamos ter mais de 78 estandes de exposição, parceiros educacionais oferecendo os mais diferentes serviços na nossa feira. Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso, corre que a gente ainda tem alguns, viu? Mas já vai estar esgotando. Pois, recado dado, pessoal. Foi muito bom, Amandinha. Muito obrigado pela tua companhia. E nós seguimos nos blogs da QEDU, sempre disponíveis, né, nas redes sociais também, como a Amandinha falou. E até a próxima. Exatamente. Se você ainda não segue a gente, @QEDUoficial no Instagram e o nosso site www.QEDU.com.br. E até a próxima temporada. Tchau, tchau, gente. Tchau.